Oi, Marieta. Mano, Chiqui, Regiane, Bruna. Me diga se vocês estão ouvindo a minha voz ou se vocês estão ouvindo a música. Vocês estão me ouvindo? E deixando as coisas que ficaram para trás, eu prossigo em direção ao alvo. Vocês estão O ouvindo a meu minha alvo é voz? Cristo. O meu alvo é Ou Ele. estão ouvindo a música? Pelo amor de Deus, se você não é dessa terra, se o céu é o seu lugar, e você é morador de lá, levanta sua mão lá em cima. Agora, estão ouvindo minha voz, né? Tá, estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Parou a música. Parou a música. Tô nervosa, vou começar a suar. Estão me ouvindo bem? Todo mundo me ouvindo bem? Agora, parou a música. Estão me ouvindo bem? Ai, ok, ok, legal, boa noite, boa noite. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula Paixão. O meu filho, ele tem uma doença que se chama Huntington, é uma doença neurodegenerativa, é uma doença que ele herdou do pai, né? Então, antes de qualquer coisa, eu vou avisar que eu moro na beira da rua. Então, se passar um paredão, se o cachorro latir, se a moto buzinar, não estranhem, porque eu moro bem aqui logo. Então, essa live de hoje é para contar um pouquinho da minha história com o meu marido. Nessa live, a Regiane, que está em Rondônia agora, acho que é isso, né, Regiane? Depois me confirma, a gente falou tanto, né? A Regiane está em Rondônia, vai estar participando comigo aqui. E a gente vai contar um pouquinho dos principais desafios que a esposa de um doente de Huntington enfrenta. E não são poucos, são muitos desafios. E deixa eu adicionar logo aqui a Regiane para a gente começar. Cadê? Apresentação, Regiane. Então. Pronto! Entrou tudo certinho aí? Tô te vendo bem. Tudo tá ao vivo! Silêncio! Né, menina? Simbora então, né? Deixa eu desligar o som aqui, que eu tava ouvindo um som. Tá certo. É bom Desliguei. mesmo. Eu também tava ouvindo pra me acalmar aqui, né? Não, sim, a música me leva para outro lugar. Então eu sempre tenho que colocar a música. E aí eu fico Zé. Vamos esperar O pessoal da live estão me ouvindo? Vamos esperar um pouquinho, Regiane, para o pessoal ir entrando aí, que aí o Instagram tá mandando, né, o aviso. Sim. E aí a gente espera um pouquinho para o pessoal ir entrando. E aí, como é que tá o clima aí, Regiane? Tá quente ou tá frio? Todo mundo reclama de frio, né? Você não acredita que tá fazendo 22 graus em São Francisco do Guaporé? 22? O pessoal tá tudo de blusa. Não acredito, sério? Nossa! Sério? Hoje choveu muito em Manaus, mas aqui chove e o vapor sobe. Aí, né, não faz muita diferença, não. Aqui não choveu. Ah, é? Obrigada, Letícia, falando que o áudio está ótimo, obrigada. Que bom, que bom. Eu acho que já dá pra gente começar, né? Então, Vamos esperar entrar mais um pouco de gente. então vamos esperar.
Eu tava falando, Regiane, se o cachorro latir, se o motoqueiro buzinar, se o paredão passar, não esquente, porque eu moro aqui na beira da rua. Sempre Nossa, acontece Deus. isso. Não, É que nem quando eu vou gravar aqui hoje tá vídeo, um silêncio. tá um silêncio, né? Que bom. Aqui não tá, não. É, Daqui a pouco passa aí um paredão, ou o motoqueiro buzina. Sempre acontece alguma coisa assim, nesse sentido. sim. Deixa eu A colocar Raquel tá aqui. perguntando qual o tema. Você Tá. consegue fixar aí o tema? Deixa eu tentar aqui, porque essa é a minha primeira live. Então, A minha né, amiga? A também. gente tá no Mas mesmo eu não tenho barco. vergonha de fazer ao vivo. Eu só Hã? tenho vergonha de stories. De stories eu tenho. Sério? De ao vivo eu não tenho, não. Ah, Quer dizer, legal. eu acho que eu não tenho vergonha nenhuma, né? Aham. É vendedor, normalmente vendedor vendedor tá Não, preparado para tudo, né? sim, preparado para tudo. É, deixa eu ver Você tá aqui. conseguindo colocar o comentário? Eu não tô conseguindo. Deixa eu ver aqui o que que vai. Você, deixa eu ver se, eu acho que eu não consigo. Você vai escrever e você vai clicar e segurar em cima, vai aparecer para você assim, fixar comentário. É, mas o problema é que não aparece essa opção aqui De fixar? de fixar. Não aparece a opção de digitar mesmo. Aqui Não, foi. você vai escrever no comentário, tá? Adicionar um comentário embaixo, tá vendo? Sim, Aí você adiciona, você escreve, aí depois vai aparecer assim, fixar comentário, aí você fixa. certo. Enquanto que ela fixa, eu vou dançar um pouco. Não tem futuro. Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara. Sobe no preço. E ele precisava mais. Põe aquela roupa e o batom. Entrar no carro e caminho do sol. Essa Ai, foi ele. só tu mesmo, olha, Regina. Pronto! Foi! Isso! Deu certo. Deu certo. Deu certo. E aí, vamos começar então? Vamos começar, né? Você começa falando? Você É, quer que eu fale primeiro? tá, vou começar então. Bom, como eu falei, meu nome é Ana Paula Paixão. Acho que a maioria das pessoas algumas pessoas que estão aqui me conhecem, né? O pessoal do grupo de Huntington, quem é do grupo de Huntington lá, do grupo de apoio que tem aqui em Manaus, que a Cris criou, né? Que a Cris daqui de Manaus criou. Dá um oi aí, acena pra gente saber quem tá aqui participando com a gente. Pessoal do grupo Então, de Huntston. oi. Desculpa. Pode falar. Ah, então, como eu falei, meu nome é Ana Paula Paixão. Eu, eu sou viúva de um portador de doença de Huntington. O meu marido começou a apresentar os primeiros sintomas com 35 anos. E aí a gente não sabia ainda o que era. Alguns sintomas começaram a ficar visíveis, só que ninguém sabia que problema era aquele. E uma das dificuldades que a gente enfrentou muito foi que ele começou a andar como se ele tivesse bêbado. Então, muita gente chegava e falava assim: ah, o Ronaldo, que era o Ronaldo, marido do marido, né? O Ronaldo tava bêbado ali, o Ronaldo tava bêbado acolá. E só que ele não bebia assim, né? Ele bebia uma latinha, não era com tanta constância. E, e essa questão só foi piorando, né? Só foi piorando e ele só foi ficando cada dia mais debilitado. E foi difícil para a gente encontrar descobrir que doença era, né? Porque normalmente as doenças neurodegenerativas elas começam muito sutilmente,
Não é assim, tipo câncer. É o câncer, a pessoa apresenta o sintoma, vai lá, fez o exame, deu que é um câncer de, sei lá, de mama, um câncer, alguma coisa nesse sentido. Doença neurológica, normalmente, ela começa muito sutil, né? Com poucos sintomas. Tanto é que eu... E aí, o que aconteceu? Ele foi debilitando cada vez mais, até que um certo dia, o meu cunhado, irmão dele, chegou para mim e falou assim, Paula, o Ronaldo tá bem? E aí, como a gente convive, a gente não percebe, né? Que a pessoa, tipo, alguém engorda do teu lado, tu não percebe que tá engordando. Só vai perceber quem tá muito tempo sem ver. E aí eu falei assim pra ele, tá tudo bem, tá tudo normal. E ele falou assim, não, ele não tá bem. E aí ele começou a falar o que ele estava vendo, o que as pessoas estavam falando, porque também as pessoas não falavam pra mim, né? E eu não percebia, porque a convivência eu não percebia. E aí foi caindo a ficha. Eu fui vendo que ele estava cada vez mais irritado, eu fui vendo que ele estava cada vez mais inquieto, cada vez mais pegando as coisas com dificuldade, andando. Eu só foi cair a ficha a partir desse momento, né? Então, Uhum. e aí, pra gente que é esposa, é um desafio muito grande, porque parece que teu mundo assim desaba, né? A Sim. Regiane sentiu isso, né? Eu acho que todas as esposas de doentes de Huntington, elas sentem isso, né? Como tem lá no grupo, várias. E aí, descobrir que teu marido tá doente é muito difícil, porque ainda mais uma doença neurodegenerativa. Eu sabia que tinha um histórico na família, não sabia o que era, só falava que o meu sogro era muito nervoso e não sei o quê, mas não tinha a fundo o que era a doença, o que era o problema. E aí, paralelamente a isso, o Vitor começou a apresentar uns sintomas também. Só que do Vitor já era queda. Você descobriu que o seu marido tinha quantos anos? O meu esposo tinha em torno de 35 quando ele começou a apresentar os primeiros sintomas. O Vitor tinha Ele 5, faleceu com quantos anos? com 42. E aí, o que aconteceu? O Vitor começou a apresentar também os sintomas, ele começou a cair com muita frequência e fazia exame, fazia isso, fazia aquilo, fazia raio-x do pé para ver se não tinha alguma deformidade no pé, não tinha nada. E ele foi fazer um exame aqui em Manaus, no laboratório, e a pessoa que fez o exame nele falou assim: tu já levou ele lá com a equipe do HUGV? E aí eu falei assim, não. Ela falou assim, eu vou te indicar para a médica neurologista lá. Tem uma equipe da UEA que pode estar te ajudando com essa questão. E aí eu peguei o contato dessa médica e levei o Vitor lá. Quando ela começou a perguntar, porque é difícil identificar, como eu falei, né? Tem muitas doenças neurodegenerativas, neurológicas que a gente não conhece. E aí ela foi perguntando, 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 perguntando. E aí ela foi tipo como se fosse afunilando, né? Como se fosse todos os indícios que era essa doença de Huntington. E aí, Você chegar no alvo. tá me ouvindo bem? Sim? E aí a ficha caiu. E é muito difícil, né? Assim, o primeiro impacto é muito difícil, porque é uma doença que não tem cura, é uma doença que Não tem remédio. não tem remédio, não tem. O tratamento é paliativo, é tudo assim, é tudo, vamos dizer, teste. E não E morre de uma vez, morre cada dia um pouco. exatamente. E assim, o impacto foi muito grande, porque o meu esposo tinha e o meu filho tinha. Então, assim, eu tava com dois doentes em casa. E uma doença que não tem cura nem tratamento. E foi. E como eu falei, né, pra gente que é mulher, é muito difícil, porque normalmente a mulher ela vê o esposo como o Protetor. líder, como o protetor, como o provedor, né? E aí, de repente, tu vai ter que tirar ele daquela posição e tu vai ter que assumir aquela posição, porque ele não tem mais condições de assumir aquela posição. E é punk, minha gente. É muito difícil. Muito. Muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas não entendem. E assim, o meu marido ainda foi pior, porque
Ele estava trabalhando em uma empresa, eu acho que ele já estava com sintomas da doença assim, avançados, né? E ele perdia tudo para pegar a conta. Ele só sossegou quando ele pegou a conta de lá. E agora imagina, ele fez de tudo para pegar a conta. Era ele que era o provedor da casa. Eu tinha deixado de trabalhar para cuidar dos meninos, para cuidar dos dois. E aí a batata ficou na minha mão. A batata quente ficou na minha mão. E nessas horas é bem difícil, porque se a gente não tiver firme em Deus, eu digo assim que Deus foi a base, é o alicerce, é a coluna, Deus é tudo. Porque se não fosse Ele, eu não teria suportado, porque tinha dias que era muito difícil. Porque a doença foi avançando e ele foi ficando cada vez mais debilitado, ele foi ficando cada vez pior, foi ficando cada vez mais agressivo, não dormia, Uhum. falava muitas coisas, muitas coisas. E no dia seguinte eu tinha que Que estar nos linda, fere, que e no nos dia, fere. e no dia seguinte eu tinha que estar linda e bela para trabalhar. Imagina só, passar a noite acordada, naquela dificuldade Sim. toda. Eu vejo a história da Paula, do grupo de Huntington, é a minha história ali. Passava a noite acordado, batendo porta, gritando, entrando e saindo, e no dia seguinte eu tinha que trabalhar. Imagina a situação, né? Então, E sorrindo. e sorrindo, como se nada tivesse acontecendo. Tanto é que os meus chefes, os meus gerentes, os meus líderes, eles nem imaginavam. Ninguém no trabalho sabia o que estava acontecendo. Ninguém Não no trabalho sabe. A sabia. gente não conta, A né? A gente gente não não conta. conta. A gente não conta. Então, assim, quem mais próximo sabia, assim, um pouquinho, muito pouco mesmo, era gerente, porque eu precisava pedir para sair mais cedo, ou então para chegar mais tarde, para ir levar para fazer um exame, para ir no médico, alguma situação assim. Então, Uhum. foi bem difícil. Foi muito difícil. E assim, eu busquei forças em Deus. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas tu é tão forte, tu é tão forte, tu é tão forte. E o segredo, gente, é Deus. Não tem explicação. Teve Sim, com momentos, certeza. teve momentos assim muito difíceis, porque você receber é como se fosse uma sentença, né? É como se fosse uma sentença. Sim. E aí, além de cuidar dele, eu tinha que cuidar do Vitor. E o Rogério, assim, meu filho mais velho, foi fundamental. Porque imagina, eu tinha que trabalhar. Então ele tinha o quê? Acho que o Rogério tinha 10, 11, sei lá, 12 anos. E ele tinha que cuidar do irmão, do pai, Uhum. porque eu tinha que trabalhar. Então, assim, foi muito difícil mesmo. Só que o que que eu procurava fazer? Eu procurava, era como se eu vivesse em dois mundos diferentes. Quando eu chegava no emprego, no trabalho, eu esquecia a minha casa. Esquecia, eu Sim. desligava assim completamente. Completamente, atendia os clientes, sorria, nananana. Ninguém imaginava como que era na minha casa. Quando eu chegava em casa, Só que nada estava nada acontecendo. estava acontecendo. E eu não sei, sabe? Eu acho que essa habilidade de Deus que me deu. Porque é muito difícil separar as coisas, né? É muito difícil tu chegar no teu trabalho e deixar, agora eu vou deixar meu problema aqui na porta do trabalho e vou seguir. É muito difícil isso. E graças a Deus eu conseguia, sabe? Quando eu chegava em casa, eu esquecia completamente a minha vida lá em casa. Quando eu chegava no trabalho, esquecia a minha casa. Quando eu chegava em casa, eu esquecia o trabalho. E era assim, sabe? E vice-versa. É. Agora, não é fácil não, minha gente. Quando meu esposo faleceu, em 2018, ele já tinha engasgado 3 vezes. Foi na terceira que ele faleceu. Ele já tinha engasgado Uhum. 3 vezes. Ele já tinha engasgado com pão de queijo, ele já tinha engasgado com pão de forma, e a terceira vez foi com a tapioca, que aí ele faleceu, né? Ele veio a falecer. E Ele tinha quantas repetições? ele 43, 43, Ele tinha 43 43 repetições? repetições.
43 repetições. Interessante que tem pessoas que têm 43 repetições, mas elas só apresentam na velhice, né? Quantas repetições tem teu esposo? Hoje tem 41 repetições. 41? É, 41. 41, né? Diferença pouca, né? Ele começou a apresentar com quantos anos? Então, a questão da doença de Hunter é tudo uma incógnita. Tudo uma incógnita. Nada é certo. Porque um remédio, vamos diminuir isso aqui, vamos diminuir a célula mutante, aí diminui, aí não dá nada. Vamos inventar e dar alguma coisa. Então é tudo uma incógnita. É tudo uma incógnita, né? É tudo Sim. teste, tudo teste, não tem jeito. E aí, Regiane, vamos lá, agora a tua parte. Me conta, nos conta. Na verdade, eu já sei, né? Conta aí pra gente. Que eu acho que essa é a primeira de muitas. Por que eu falo que é a primeira de muitas? Porque quando eu descobri, em 2014, tem muita gente na live que não me conhece, né? Deixa eu me apresentar, é louca da cabeça, né? Meu nome é Regiane, eu estou morando atualmente em Rondônia e o meu esposo é portador da doença de Hunter. Ele tem 41 repetições. Ele foi diagnosticado em 2014, a gente fez o teste genético, porque a mãe dele tinha, né? Então, ele apresentava alguns sintomas, e aí foi ele que quis fazer o exame. Então, ele fez o exame, e assim, a gente não tem manual, né? Não tem, deu positivo aqui o manual que você vai viver agora, você vai viver assim. Então, não existe manual. Então, eu peguei tudo para mim, e isso não foi bom para mim. E eu aguentava tudo calada. Então, assim, é poucas as pessoas que sabem, pouquíssimas pessoas que sabem. E eu me escondo nesse lado palhaça que eu tenho, né? Então, no serviço eu fico brincando, dançando. E ninguém sabe, fala, nossa, mas uma pessoa desse jeito, né? Então, eu me escondo né? lá. Nem imagina. Ninguém imagina. Eu me escondo atrás. Então, assim, pouquíssimas pessoas que sabem disso. E eu falo de ter mais lives, por quê? Porque eu fui no médico, ok, positivo, e pronto, e toquei a vida. Só que a gente não consegue sozinho. É muito difícil. Imagina você, uma mulher, pegar uma carga de uma casa para tomar conta. Então, não é só o lado da questão de fazer tudo. É o lado da questão que mulher tem a figura do homem como o protetor, como tudo. Então, assim, não é só trabalhar e trazer o sustento para dentro de casa, mas é tudo. Tudo. Então, assim, só quem passa que sabe. E eu me retraí no meu mundo, passando por todas as dificuldades, calado, não contava para ninguém. Eu não gosto de contar a minha dificuldade para ninguém. É raríssimo alguém me ver chorando, que eu choro escondido. Ontem eu chorei horrores, gente. Eu não sei o que aconteceu comigo ontem. Chorei horrores, graças a Deus. Eu tenho isso também, amiga. Hoje não tem live para cair, porque eu não quero chorar na live. Então, mas acontece, gente. A gente é ser humano, então não tem como você aguentar sozinha, né? Verdade. Então, aí, eu conheci o Leonardo, que é a equipe de psicólogo, né? Da organização de Huntington, e ele me ligou e de imediato eu comecei a fazer terapia sozinha. Era eu e o Leonardo só. Eu e o Leonardo. Aí ele falou, tem a possibilidade de você fazer em grupo. O que você acha? Só que eu não gosto de contar para ninguém, não gosto de falar para ninguém sobre esse assunto, não gosto de expor, não gosto de nada. E isso estava me fazendo muito mal. E aí eu falei, não, Leonardo, eu vou pensar. Aí depois que o Leonardo contou, e aí, você pensou? Aí eu falei, então, eu quero fazer sozinha, mas o que você, como psicólogo, me fala? Porque eu quero também saber de experiência de outras pessoas, né? Então foi aí, e assim, isso é para outra live, porque é um assunto muito extenso,
a questão do como que eu estava vivendo ali, naquele momento, sozinha, calada, sem falar com ninguém, sem chorar, sem espernear. Então, e aquilo estava me consumindo. Só que como eu não demonstro, né, como eu não... Às vezes eu fico calada, lá de vez em quando eu fico calada, mas é muito difícil. Uhum. Então, as pessoas não sabem. Então, as pessoas não sabem. Tem que ser muito, prestar muita atenção para ver o que está acontecendo. Então, aí eu falei, não, eu vou querer fazer, então, esse grupo. E foi aí aonde eu conheci a maravilhosa Ana Paula. Gente, a história de vida dessa mulher foi um tapa na minha cara. Por quê? Eu falo isso para ela, né? Amiga do céu, você deu um tapa na minha cara com essa história. Por quê? Porque o Mose, ele tem 41 repetições. Só que a gente descobriu em 2014, né? 2026, tem 7 anos. Mas o Mose anda, ele limpa a casa, ele cuida do Paulinho, ele dirige. Que legal. E aí na hora que eu falei com a Ana, aí eu falei assim, gente, eu sou nova no grupo, e se vocês quiserem me chamar no privado para contar a história, né? Quem é da família tem, isso, aquilo outro. E aí, quando a Ana me contou a história dela, eu falei, meu Deus do céu. Assim, é para outra live também, porque é muita coisa. Aí, na hora que ela me contou, o esposo faleceu em 2018, o filho dela... Hoje tem quantos anos, Vitor? 12, né? Não, o Vitor fez 15 em maio. Isso, o Vitor com 15 anos. Hoje ele já usa sonda, né, o Vitor? Usa sonda de TT. Então, e aí, com a criança pequena, e além, porque assim, gente, mexeu com a pessoa que a gente ama, o nosso marido, mas quando mexe com o filho, por isso que eu falo. Eu sempre falo, Ana, mulher, você tem superpoderes, não tem condição, porque quando mexe com o filho, eu acho que mexe, assim, no interior da mulher, assim, muito profundo na questão de filho. Então aí tá, e quando eu ouvi a história de vida dela, né, aí eu acordei, porque eu tava naquela, não, que a minha vida é pior, porque o meu marido, que ele tem uma doença pior, e que isso, aquilo, o outro, que tava naquele, igual eu falei para ela, o meu sentimento era ranço, rancor, ódio, raiva. Eu tinha raiva do Mose toda hora, que para mim, que assim, a minha raiva era tão grande que eu achava que a culpa era dele. Como que uma pessoa que tem uma doença degenerativa, que cada dia morre um pouco, e assim, eu não sei de onde que ele tira esse psicológico dele, que ele fica de boa, não assim, claro que tem dia que ele tá ruim, né? Uhum. Mas a maioria das vezes ele tá muito bem. Então, assim, aí a Ana falou, aí eu fiz um vídeo do moço estendendo roupa lá em casa e mandei no grupo. O moço estendendo roupa e mandei para ela. Aí a Ana, seu marido é uma gracinha, ele ainda faz as coisas. Aí foi me contar como que era o marido dela. Aí aquilo eu fui caindo em consciência, porque assim, eu acho que sempre vai ter alguém que está no estado pior que você, alguém que está no estado melhor, e você sempre vai estar no meio. Sempre você vai estar no meio. Então, assim, e aí isso me abriu os olhos quando a Ana contou a história dela, aí eu comecei a prestar atenção, falando, gente, mas não é assim, né? Não é assim. E fui limpando aquele sentimento. Não sei se a Keila Sodré tá aí na live, né? Sua maravilhosa, eu acho que ela tá. E eu comecei a fazer barras com ela, que é barra de Axe. Tem gente que conhece, tem gente que não, mas depois você entra no perfil dela lá, Keila Sodré, e ela fez, eu fiz barras com ela uma vez só. A gente ficou muito próxima, foi questão de conexão também, que eu sou muito com esse negócio de conexão, de energia, de conectar uma pessoa na outra. Eu me conectei com ela, nós começamos a pedalar, começamos a conversar, nós olhávamos no relógio, era 8 horas da noite, nós estávamos no meio da rua conversando, com a bicicleta do lado. E aí ela falou, e aí ela foi e falou, Rê, vamos fazer barras em você, porque você tem que limpar, você tem que começar a limpar.
esse sentimento que eu acho também que eu não falo, eu não acredito em você vai fazer uma coisa, vai mudar a sua vida toda. Não. É uma coisa puxa a outra. Então, eu comecei a fazer terapia, aí eu contei para alguém a minha história, aí a pessoa entendeu, se comoveu e tentou me ajudar. E aí eu fiz barras com ela, e aí foi só clareando, assim, foi só clareando, e a gente continuou fazendo terapia com os pessoal, com os psicólogos, não sei se eles estão aí na live. Ai, gente, o Leonardo, não, e o Leonardo é de Sagitário, nossa, a gente, quando era só nós dois, coitado do Leonardo, quando era só nós dois. Mas então por que eu falo de a primeira live de muito? Porque eu acho que tem muitas pessoas, eu acho, não, tenho certeza, né? Porque eu acho que a Ana vai saber falar como é que é de cada 100 mil habitantes, um vai ser, ou é 10 mil Na habitantes? verdade, quem tem essas informações mais precisas é a Flávia. Flavinha, fala aí, Flavinha. Flávia tá na live. Então, se alguém tiver na live aí, então assim, Fala aí, e Flavinha. quando eu entrei no grupo, para mim, eu estava naquele mundo que era só eu. Não, era só meu marido que era doente, era só eu que passava por aquilo. E quando eu vi um grupo com mais de 200 pessoas, aí eu falei bem assim, nossa, não é só eu. Então, assim, eu falo de fazer muitas lives, por quê? Porque essa clareza que eu tive e de sair um pouco desse sentimento que eu estava tendo, por conta de exemplos, que foi o exemplo da vida da Ana, que mudou meu pensamento, do jeito de eu pensar, que eu ficava bem assim, gente, mas eu não posso ter esse sentimento. Meu Deus, olha a vida da Ana, meu Jesus, como é que ela aguenta? Ficou aquilo na minha cabeça, ficou na minha cabeça, aquele negócio. E aí, foi que dia? Foi terça-feira, né? Uhum. Quarta-feira, Terça-feira as dessa terapias. semana. Ah, não, terça-feira. Ah, lá Aí, que foi. aí A ideia, né? isso, foi, eu falei assim, gente do céu, eu acho que eu vou chamar a Ana para fazer live, porque se que eu sei que tem outras pessoas que estão vivendo o que eu estava vivendo, que como foi bom para mim, vai ser bom para outras pessoas, né? Então, e na hora que eu falei com a Ana, ela topou na hora, Né, menina? porque não é fácil, gente. Não é fácil, não é fácil, porque a gente se esconde atrás de muitas coisas, de não contar, porque o sentimento nosso de mulher a gente tem que deixar um pouco de lado, e na questão de resolução de problema, e na questão do olhar do outro ser humano que não entende, o olhar do outro ser humano que não entende. Então, na hora que você vai em algum lugar, que o seu esposo faz alguma coisa, aí a pessoa já olha torta, aí você já vê alguém cochichando. Eu já ouvi várias pessoas falando, não, o que aquele cara tem ali? Nossa, parece que é doido, tá falando sozinho. E eu ouvindo, e eu via que tava falando dele, e aquilo, gente, vocês não sabem o sentimento que a gente tem. É um sentimento que não tem como explicar, é só quem passa que sabe. Teve um episódio que me marcou muito, que o moço teve que fazer um tratamento dentário. E a doença de Huntington, você vai perdendo a coordenação motora, né? Então, você vai perdendo ao decorrer do tempo do corpo inteiro. E a questão, eles têm tremores, né? Movimento involuntário. Sim, E o moço foi fazer um tratamento de dente e ele não conseguia tirar raio-x dos dentes dele porque ele não conseguia ficar quieto. E assim, em momento nenhum, a pessoa que estava tirando raio-x foi lá me perguntar, porque ela viu que não era normal. Então, assim, mas ela quis pro lado de que, fica quieto, você tem que ficar quieto. E aí o moço, e ele muito assim, né? Ele fica muito assim na dele, ele não fala nada. E aí ele falou bem assim, mas você não pode trazer a minha esposa aqui? Aí ela falou bem assim, uma pessoa com 40 anos, trazer esposa, quem traz é filho. E eu tava com o Paulinho na outra sala, tirando raio-x também e ouvindo tudo. Então assim, aquilo para mim, e eu não sabia o que eu fazia, porque a pessoa
muito nervosa. Agora vai ser a última vez, tá? Vai ser a última vez. Porque se você não ficar quieta, eu não vou tirar mais. Então, assim, as pessoas, não é todo mundo, né? Não estou generalizando, mas não é todo mundo de ir lá, né, na esposa e perguntar, ó, ele não tá ficando quieto, ele tem algum problema, né? Porque senão a gente pode dar, né, algum tipo de medicamento para ele ficar mais calmo, para ele conseguir fazer. Mas, assim, é muitos desafios que a gente tem. Então, assim, eu tento agora, né? Agora que eu estou fazendo barras, que eu conheci a Ana, que eu estou fazendo terapia, que eu estou no grupo. Então, assim, você que passa por isso e fica calado, não fica calado, porque isso faz muito mal. Eu fiquei calada durante 6 anos e isso estava acabando comigo. Acabando comigo. Gente, eu tava num nível de estresse. O meu nível de estresse estava altíssimo, altíssimo, altíssimo. E com o Mose. Eu ficava muito nervosa com ele. E quando a Ana falou, isso eu vou levar para minha vida inteira. Quando a Ana falou assim, nossa, seu esposo é uma gracinha, meu esposo fazia isso, isso e isso. Aí eu falei, nossa, meu Deus. Aí eu parei para pensar. Meu esposo E fazer cada coisa falei, aqui. gente, a minha unha é grande, é minha mesmo, porque eu não lavo vazia, porque é o moço que lava. Eu não lavo banheiro, porque é o moço que lava. Sério, mano? Ah, Sério, eu não limpo casa. Quem limpa a casa é o moço. que Ele que bênção, hein? cuida do nosso filho. Que bênção, eu tenho um filho de 9 anos, ele que cuida do nosso filho. Ele que cuida da casa. A única coisa que ele não faz é comida, porque, nossa, a comida dele não, assim, não é muito boa a comida dele. Ou o arroz fica com muita água, ou fica com pouca água. Então, lá na minha casa, a única coisa que eu faço, assim, de serviço doméstico, de casa, é fazer comida. Então, gente, olha o tanto que ele me ajuda. Então, assim, a gente tem que se apegar às coisas boas, porque coisas ruins acontecem com todo mundo. Mas você tem que se apegar ao lado bom, ao lado de você estar vivo, estar respirando, estar comendo. Então, você tem que se apegar em coisas boas, porque se tudo que você foca, aumenta. E por isso que eu estava no estágio que eu estava, porque eu estava focado naquilo ali, com muita raiva, porque eu, não sei quantos bilhões de pessoas no mundo e tinha que ser eu e não pensava nele. Não, eu só pensava em mim como a esposa de uma pessoa que tem essa doença, mas eu não pensava na raiva que eu tinha, eu não pensava não me colocava no lugar dele. Não me colocava no lugar dele. Então, assim, quando eu comecei a fazer terapia, eu me coloquei no lugar dele. Eu me coloquei no lugar dele, então assim, não é fácil, porque as pessoas falam, mas ele não pode deixar de fazer isso, ele não pode deixar de fazer aquilo. Gente, a sua mente vai se apagando. Então, só quem passa por isso que sabe. Então, porque assim, falo para o moço fazer alguma coisa e ele demora muito. Por quê? Porque já tem alguma parte no cérebro dele que está apagada. Que até ele juntar o que eu falei, raciocinar e fazer. Então, isso não é porque ele quer, porque ele está com preguiça, porque ele não quer fazer. É uma coisa que vai apagando a mente, apagando, apagando, até não haver mente mais. Então, assim, não é uma coisa fácil nem para quem passa e nem para quem cuida. Então, assim, as pessoas que não entendem e vê, procura se informar, procura na internet, tem a BH, que é a instituição que lá tira todas as dúvidas. Então, vai procurar saber antes de apontar o dedo. Por que o Moza é isso, o Moza é isso, o Moza é aquilo. Mas aí na hora, aí é igual aconteceu com a Ana. Aí há algumas pessoas que aí eu explico, aí a pessoa, nossa, como se é um tapa na cara da pessoa também. Nossa, mas, tá, então é por isso. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ter mais empatia pelaquilo que você não entende, não sabe, e não sabe o que está acontecendo, porque hoje é eu e a Ana, mas amanhã a gente não sabe quem pode ser.
porque é uma doença que vem na genética e o seu pai e sua mãe não pode ter, mas se o seu avô teve e esse gene passou para você, você pode sim ou não desenvolver. Então a gente não sabe o dia da manhã. É verdade. E eu quero falar uma frase que descreve a Ana. Eu vou ler porque eu não sou boa de memorizar, tá? Tá bom. Então eu vou ler. O importante é que as pessoas saibam quem eu sou do que saibam as coisas ruins que acontecem comigo. Então, na hora que eu vi a Ana lá rindo, mas eu e as duas doidas, vendedora, falando loucura, porque ninguém precisa saber, né, Ana? Só de vez em quando que a gente vai fazer umas lives e contar um pouco do que a gente passa, né, dos nossos desafios no dia a dia. Mas a gente coloca a nossa máscara de sorriso que a gente precisa, porque tudo que você foca aumenta. Então, não foca no problema. Não foca no problema. Exatamente. Foca nos momentos bons que você passa. Eu acho que já está dando quase uma hora, né? Que eu falo demais. Sagitariana, não tem. Só por Deus. Tem 40 minutos. Vamos abrir para perguntas aí, pessoas que... Ou quem quiser fazer alguma pergunta para mim ou para a Regiane, ou sobre a doença, sobre... Se tiver dúvidas, né? A gente vai abrir para pergunta enquanto a gente vai trocando uma ideia aqui. Tá me ouvindo bem, Regiane? Um tanto de gente estava falando, mas no meu não estava aparecendo, né? E aí eu não falei com ninguém. Eu não falei não com ninguém. Gente, todo mundo que está aí na live, muito obrigado por estar até agora com a gente, porque assim não são muitas pessoas, né, que têm pessoas na família, mas eu acho importante, não é só pessoas que têm, mas para a pessoa saber lidar na sociedade quando você encontrar alguma pessoa que tem. Então, muito obrigada para a pessoa que está aí na live, porque não estava passando aqui para mim, então se alguém falou comigo, gente, me perdoa se alguém falou comigo, porque eu não estava vendo nada aqui. Acho que não, no seu aí está aparecendo? Está aparecendo, no meu não tá comentários, está aparecendo. Está aparecendo. Para fora. Bom. Está aparecendo aí. Se tiverem perguntas aqui para gente respondendo de acordo com o que a gente tem conhecimento, né, da nossa experiência. Eu acho que... Tá me ouvindo bem, Regiane? Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Então, eu coloquei aqui 3 pontos que para mim são importantes, né? A gente sabe que tem muitas esposas que elas sabem que o marido deu positivo, né? Outras que o marido já está no estágio bem avançado e outras que desconfiam, porque a mãe teve, porque a avó teve, porque os cunhados têm, né? E assim, eu converso com várias pessoas e de vários estados diferentes, né? Eu estou em Manaus. Então, muitas pessoas falam comigo desesperadas, porque desconfiam que o marido tem, porque o marido já tem os sintomas, porque todos os cunhados têm. Então, assim, eu quero dizer para você, esposa, que sabe que teu marido tem, ou que está no meio desse processo, né? Porque tem vários estágios da doença de Huntington. Ou então, que desconfia que teu esposo tem, como a Regiane falou, né? Não viva isso sozinha. Levar esse fardo sozinha é muito difícil. Porque nós que somos mulheres, a gente não está preparado para isso. Nós não estamos preparadas para isso. Só que o que acontece? As mulheres, elas são incríveis, né? Porque as mulheres, elas são muito resilientes. As mulheres, elas são, assim, um ser humano diferenciado. Eu acredito, assim, que Deus, quando ele foi criar a mulher, ele falou assim, essa daqui tem que ter a força 3 vezes maior do que o homem. Porque a mulher, ela se levanta, assim, como realmente ela se recolhe daquele... Tipo, quando a gente recebe, né, o diagnóstico, quando a gente recebe a notícia de que tem Huntington, de que o marido tem Huntington, de que o filho tem Huntington, a gente se recolhe, sofre,
mas depois a gente se levanta. Olha, a Regiane já levantou aí, né, Regiane? Então, eu quero dizer para essas mulheres, que eu sei que tem muitas aqui assistindo a gente, e tem muitas esposas que descobriram que seu marido tem, né? Eu separei 3 pontos aqui. Primeiro é aceitar. Aceita que se você ficar lutando com isso vai ser pior, né, Regiane? Aceita. Sim. Aceita. Aceita e dói menos. Aceita que vai ser menos pior. Aceita que teu esposo tem esse problema. Procura ajuda, terapia. Terapia ajuda muito, vai ajudar demais. Procura ajuda, procura uma terapia. Eu busco forças em Deus, eu busco orar, eu busco ler a palavra, eu busco louvar a Deus, cantar, porque é dessa forma que eu tiro o meu fardo, eu tiro o fardo das minhas costas e passo para Ele. Então, assim, é importante, nós mulheres, a gente tem necessidade de falar. Necessidade. A mulher, ela desestressa falando. Então, procure alguém para conversar. O Leonardo sabe, nosso psicólogo. Sabe, né? Então, procure conversar com alguém, não se isole. Procure um amigo, procure um parente de sua confiança, alguém que você sabe, alguém que você sabe que não vai te condenar, não vai te julgar, que vai te ouvir. Procure a mãe, procure o pai, procure alguém, não se isole. Então, assim, a gente que é mulher, o primeiro impacto é muito difícil. Então, a primeira coisa que eu digo, aceita, que vai ser menos pior, né? Depois que aceitou, se prepara, né? Então, aceita, depois se prepara. Se prepara como? Como se preparar para uma situação dessa? Busca aquilo que você precisa buscar. No caso, um plano de saúde é muito importante para um doente de Huntington, muito importante. Porque a gente tem vários casos no grupo que tem home care, né? O home care ajuda muito. Se você tem condições de pagar um plano de saúde, se você pode, faça isso. Porque mais cedo ou mais tarde você vai precisar do home care. Você vai precisar... Esse eu não sei o que é. O home care é aquela assistência que tem de um enfermeiro direto na tua casa, pelo plano de saúde. Eu acho que é importante isso daí. Na verdade, é muito importante isso daí. Então, primeiro, aceitar, porque não tem jeito. Eu acho assim... E não é fácil, tá, gente? É muito difícil. É muito difícil. Sabe por quê? Porque você tá nessa batalha sozinha. A Regiane, pelo que eu percebi, ela tem a ajuda das famílias dela, né? Dos familiares. E isso é muito importante. Porque para uma mulher já é difícil essa situação. Agora, mas eu não falo muito sobre esse assunto. Não, né? Agora, até então, ainda não sabe. Até né? Então, antes da terapia, eu não gostava de falar sobre o assunto. Eu estava entalada e eu ficava assim, não, mas ninguém precisa saber. Não, mas ninguém precisa saber. Aí eu ficava assim, não, mas ninguém precisa saber. Então era aquele sentimento, não, mas ninguém precisa saber. Não, mas para que alguém vai saber? Não, o pessoal bem gosta rindo, fazendo palhaçada e dançando e cantando. Eu não quero falar alguma coisa assim, e eu sempre fiquei naquilo, não quero falar, vou guardar para mim, não quero falar, e aí fiquei naquilo. Só que, gente, não tem como, você não dá conta. Você não dá conta você não dá conta de levar o fardo sozinho, porque assim, não é só questão, igual eu falo, não é só questão de sustentar a casa, porque é isso, né? Hoje em dia não é mais tão assim como antigamente, a mulher sustentando a casa. Mas é questão que eu falo da mulher, de ter um esposo, para fazer coisas de marido. Questão de esposa mesmo, né? De estar sob proteção, O carro quebrou, tem que levar no mecânico, tem que vender um negócio, tem que assinar um papel no cartório, tem que tomar alguma decisão de alguma coisa. Uhum. Entendeu? Eu tô falando nessa questão que tudo
é você. É você, Tudo exatamente. Então, exatamente. Então, o importante é aceitar, depois se preparar. Você já sabe que não pode contar com teu esposo para ir lá trocar o pneu do carro. Você sabe que ele não pode mais contar com ele para dirigir, porque às vezes ele pode bater alguém, ou ele pode. A gente teve uma situação que aconteceu no grupo que ela dirigiu na rodovia e ela chegou lá na casa no aro, o pneu no aro. Agora, Nossa, imagina o livramento que ela teve e que as pessoas também tiveram, né? Então, você precisa se preparar. Se você não dirige, aprenda a dirigir, né? Se prepare. eu diria, eu nem já carteira. Então, terceiro ponto, são 3. Amar. Essa é a parte mais difícil, porque depende. Ó, a gente tem casos lá no grupo de Huntington que tem maridos que são um amor, né? O mozinho, é mozinho que tu chama ele? Então, o mozinho é um É porque amor, faz comigo. ele Não, não chama faz comigo, né? Emerson. O Ele Emerson, chama Emerson, mas eu chamo ele de Mose. Todo mundo chama ele de Mose também. o Emerson é uma exceção, assim, minha amiga, mas eu te falo, viu? Se prepara, tá bom? Eu não vou te iludir, não. Já pensou um homem com doença de Huntington lavar banheiro? Pra casa, sério, amiga? Que bênção. Faz tudo, faz tudo. Então, mulheres, se preparem. Agora, o amor. Pense que isso tudo é muito mais difícil para ele do que para você. Você está vivendo sua vida, você está indo e voltando, você está se vestindo, você está saindo, você está comendo, você está. E ele não. O doente de Huntington, ele vai morrendo aos poucos. É pouco a pouco. É muito triste, né? É muito triste. É pesado. Essa é a mais triste, porque eu acho assim, quando vai de uma vez, é aquele impacto, mas foi de uma vez, né? E quando é cada dia um pouquinho, cada Exatamente. dia um pouquinho, Cada dia cada um dia um pouquinho. pouquinho. Então, assim, junto com o doente, você vai também um pouquinho, porque é difícil. Tipo, no meu caso, que sou mãe, né? Do Vitor. O Vitor era uma criança normal até os 5 anos. Então, assim, a pessoa vai morrendo aos poucos. E você não tem controle disso. Você não tem Sim. controle. Você não tem controle. Você vai só assistir aquela pessoa ir morrendo todos os dias um pouquinho. Porque Huntington não tem cura, né? Não tem tratamento, não tem nada. Então, o que eu digo para vocês? Se teu esposo está bem ainda, se ele anda, se ele come, porque chega um ponto que ele não vai mais comer pela boca, chega um ponto que ele não vai mais andar, vai chegar um ponto que ele não vai mais conseguir ir no banheiro sozinho, vai chegar um ponto que ele não vai mais conseguir tomar banho sozinho. Então, se teu esposo ainda anda, ainda fala, ainda come, aproveita o máximo que você puder. Aproveita, viaja, passeia, Viver cada dia como se fosse o último. come tudo que ele desejar comer, faz, compra. Ah, mas isso, ó, a vitamina D de açaí, que todo dia ele tem que ter a vitamininha D com açaí, e com banana, e com leite em pó. Eu compro para ele. Agora eu não posso, né? Porque eu já estou meio fora do peso, eu tenho que emagrecer. Né? Então, minha gente, mulheres que estão aqui. Eu estou englobando aqui para não chorar, tá? Aqui. Eu não posso conversar, senão não paro. Aí eu tenho que ficar limitado. Mulheres que têm seus esposos que ainda não têm esses sintomas, ou que está no início, aproveite seu marido, aproveite seus filhos. A gente só vai levar dessa vida aquilo que a gente viveu. Essa que é a verdade. Carro não vai caber no caixão, casa não vai caber no caixão, nem os melhores sapatos, nem as melhores bolsas. Você só vai levar dessa vida, você e eu, gente, só vai levar aquilo que a gente viveu, né? As lembranças. E Covid tá aí, né? Ensinando todo mundo todos os dias. Isso. Sim.
Covid E está aí. eu quero deixar uma mensagem para as mulheres que não têm o marido com nenhuma doença. Gente, agradece todo santo dia, todo santo minuto. Se ele não abriu a porta do carro para você, gente, quem que abriu a porta do carro? Né? Se ele não comprou presente no dia dos namorados para você, gente, o que é não ganhar um presente? Então assim, porque eu não sei o que acontece quando a gente tem um desafio, a gente se apega muito a outras coisas. Então, quando você não tem um desafio, o meu marido não tem nada, né? Vamos supor, meu marido não tem nada. Uhum. Ai, que meu marido é isso, que ele não lava vazia. Ai, que meu marido não abre a porta do carro para mim. Ai, que meu marido não é romântico comigo. Ai, que meu marido é aquele gente. Isso é tão Meu Deus, isso é tão pequeno, mas isso é tão pequeno. Vocês não têm ideia do tanto que isso fica pequeno para quem tem o marido, né, igual a Ana teve, igual eu tenho. Então, assim, cara, essas pequenas coisas que vocês ficam colocando mimimi, fica com briguinha, não, gente, não façam isso. Não faça isso, agradece. Nossa, ó, e lá em casa eu acordo cantando, porque eu ajudo um pouco o moço em casa também, porque eu não vou deixar tudo para ele, né? Uhum. Então eu acordo de manhã, aí eu varro a casa e recolho os lixos. Aí eu só fico só para lavar a vazia e lavar a varanda de fora. Então, e eu já acordo de manhã cedo, e já coloco a música, já começo a dançar, e vou varrer na casa, e já começo a cantar para mim. E aí eu começo, né? Aquela bom dia, o sol já nasceu lá na Paulinho. Ai, eu acho tão legal essa música. Eu gosto demais. Então, o menino tem 9 anos, aí o Paulinho fica bravo. Mãe, também essa música. Eu falei, não, tem que acordar. Você acordou. Você sabe o que é isso? Você acordou, você está respirando, você está vivo, você está andando, você está comendo. Então, a gente, todo dia, quem tem o fôlego de vida, que acorda, que tem o fôlego de vida, tem que agradecer e deixar essas outras coisinhas pequenas, porque, assim, é igual a Ana falou, um câncer você faz uma quimioterapia, e uma doença você faz aquilo outro. Assim, eu não entendo muito bem, mas a questão do ranço é no DNA da pessoa, é no gene do DNA. Então, e isso eu descobri agora que eu fui no médico, e até então, beleza, positivo, fui embora para casa, e aí comecei igual uma louca e tomando conta de tudo, e vem para mim, e não coloca nada pro moço, que isso, aquilo, outro, e pegando tudo para mim, calada, não contando nada para ninguém, chorando de madrugada, ninguém ia saber, e aquilo virou uma bola de neve, né? Então assim, não faça isso, não deixa virar a bola de neve, igual eu deixei. E você que tem um marido que não tenha nada, agradeça. E você que tem um marido que tem também, agradeça, porque eu acho que gratidão, quem é grato, a gratidão, ela te transforma. Ela te transforma, a gratidão te transforma. Uhum. Porque seja grata a tudo, seja grata a tudo. Tem que ser igual. Foi Ló que perdeu tudo, que eu sou muito ruim mesmo. Hã? Foi Ló ou foi Jó? Foi Jó ou foi Ló? Foi Jó. Então, seja grato igual o Jó, que perdeu tudo e depois teve tudo de novo. Ai, ai, consegui não chorar. Glória a Deus, aleluia. Nossa live já vai encerrar. 2 minutos para encerrar. Então, gente, como a Regiane falou, né? Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Huntington é uma caixinha de surpresas, né? A gente nunca sabe como que a doença vai se manifestar e se desenvolver em cada pessoa. E cada pessoa reage de uma forma, né? Como eu falei, tem maridos lá no grupo que tem Huntington que eles são super tranquilos, mas tem outros que são agressivos, que xingam, que batem, que tentam agredir, que quebram as coisas em casa.
e não é fácil para essa mulher. Como eu falei, não se isolem, não fiquem sozinhas, procurem ajuda.